A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Shopping Pedro II, o shopping mais charmoso e querido de Petrópolis, espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. Restaurante Barão Gourmet. Comida saudável. E sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias.
e todos nós vivemos pela fé, pelo menos quem tem fé. Boa tarde, a irmã Aline. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço esse convite, esse privilégio de poder estar aqui. Muito feliz. Bem, quem acompanha o programa e quem às vezes nem acompanha o programa, mas está acompanhando só o quadro, já sabe que aqui nós vamos falar, obviamente, de fé. E aí eu sempre deixo as irmãs à vontade, uma palavra, um testemunho, pode também fazer um pouquinho de cada, porque aqui o tema central é a fé e tem edificado muitas pessoas. Que bom. Pessoas têm nos parado na rua, pessoas que nem... Olha, eu nunca pensei assim, da fé dessa maneira, eu só usava a fé como um vício de linguagem. Enfim, e muitas pessoas estão começando a refletir sobre fé. E quem tem, tá reforçando, tá ficando aí. Mas fé presente. Irmã, fica à vontade que o Senhor colocou no seu coração. Amém. É interessante porque quando a gente pensa em fé, para a gente exercitar a fé, como você disse, né, muitas pessoas falam, mas não exercitam ainda na sua totalidade. Porque a fé é a esperança daquelas coisas que a gente ainda não viu. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa também saber que antes vai ter uma situação difícil, que não cabe a nós resolver, nós não temos capacidade com as nossas forças, aí entra a nossa fé em um Deus todo-poderoso que pode fazer aquilo que nós não podemos. E antes de contar assim, alguns testemunhos, como eu disse aqui para a irmã, antes de começar, eu tenho o privilégio de ter nascido num lar evangélico. É um privilégio. E eu sempre fui cercada com muitos testemunhos, né? Assim, porque a gente na igreja, a gente sempre ouve muitos testemunhos, só que ouvir é uma coisa e viver é outra. É verdade. E o Senhor me deu, assim, por sua misericórdia, o privilégio de poder viver muitos testemunhos. E antes de eu assim, contar alguns, uma palavra que veio ao meu coração está em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque quando a gente pensa que não fala só haveria alguma doença que o Senhor não pudesse curar, ou alguma porta que Deus não pudesse abrir, não. Qualquer coisa que Deus não possa fazer, porque às vezes nós limitamos o poder de Deus em uma determinada área da nossa vida. E nós entendemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele passa a tomar conta, tudo Ele pode fazer, seja qual for a dificuldade. E como eu disse, eu fui criada num lar evangélico, sempre ouvi os testemunhos dos meus pais, via o testemunho, mas eu não estava ainda ligada diretamente a esse testemunho, porque era um testemunho de outras pessoas. Mas eu falava assim, o importante da gente ouvir testemunhos, porque quando a gente ouve, a gente fala, poxa, se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Aí eu lembro que eu tenho um irmão mais velho, e ele foi para fazer faculdade federal no Rio de Janeiro. E quando foi chegando a minha vez de fazer faculdade, eu ficava com o coração apreensivo, porque eu não conseguia me sentir à vontade nem feliz em outra cidade que não fosse aqui Petrópolis. E ele falou, se você quiser vir, vamos morar junto, você faz. Só que eu não estava. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Só que tinha uma grande dificuldade, eu queria ficar, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer a faculdade aqui sem ter condições financeiras para poder fazer? E, como a gente falando aqui de fé, a gente tem que ter uma atitude de fé. Eu falei, sim, Deus, eu creio que se o Senhor colocou no meu coração, se o Senhor está comigo, eu vou fazer. Só que muitas vezes nós achamos que Deus vai agir de uma determinada forma. E não, Deus, Ele é Deus. Ele age da maneira que Ele quer agir. Eu pensava, vou ganhar uma bolsa ou algum desconto na faculdade, alguma coisa. Mas fiz a matrícula e nada da bolsa sair, nada. E eu falei, Senhor, e agora? Como que vai ser? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou confiar em Deus. Confiar e ter fé no Deus que não há impossível para Ele. Não há impossível. E um dia eu estou em casa, o meu vizinho liga. Meus pais eram caseiros num condomínio.
e o meu vizinho liga e fala assim, Aline, Deus me deu o sonho com você a noite toda. E eu senti de pedir uma bolsa de estudo para o meu patrão, para você. Que tremendo. E eu falei assim, claro, eis-me aqui para receber essa vitória. E ele falou assim, se você pudesse me apresentar suas notas, né? Porque é importante a gente também fazer a nossa parte, né? Claro. E eu fui, apresentei a nota e ele falou assim, olha, a minha patroa falou que vai custear a sua faculdade até o final. E ali eu pude me formar com essa porta que o Senhor abriu para mim. E até hoje eu não conheci quem são eles que puderam me abençoar. Então, o que eu entendo é que o nosso Deus, não há impossível para Ele. Se Ele coloca algo em nosso coração para fazer, seja um sonho, uma realização, Deus vai fazer. Nem sempre da nossa vontade, do nosso jeito, né? Mas Deus tem as suas maneiras de abrir portas. E isso também me chama a atenção, outro versículo que está lá em João, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz assim, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus chega perto de um paralítico e pergunta, você quer ficar são? Ele fala, ué, mas não tenho condições para isso, porque só se alguém me levar até o tanque. E muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. O Senhor, Ele pergunta para nós, você tem fé? Você crê que eu posso fazer? E nós falamos assim, não, Deus, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho condições. Porque a gente está vendo com aquele olhar da carne e está vendo as circunstâncias. E a fé é exatamente isso, é você, olha, essa é a minha realidade, mas eu tenho fé em um Deus que Ele tem a sua maneira de agir. E não depende da nossa realidade. Nunca, nunca, Ele não depende da nossa realidade. E eu consegui me formar. E eu lembro que quando eu me formei e eu exerci durante um tempo a minha profissão, e depois queria um milagre de um bom casamento. Eu queria muito um casamento abençoado com uma pessoa de Deus. E eu olhava para a igreja e falava assim, meu Deus, onde está o meu escolhido? E eu não via ninguém. E as pessoas, não, tem que ser esse, tem que ser aquele. Eu falava, não, Senhor, não é assim, não é assim. Oh, meu Deus. E eu pedi a Deus um detalhe, eu falava, quero uma pessoa temente a Deus, quero uma pessoa esforçada, trabalhadora, e Senhor, se possível, manda uma pessoa que usa óculos. Não entendi. Eu gostava, eu achava interessante, e seria para mim um sinal que Deus estaria me dando a pessoa que eu gostava. E passando o tempo, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou casar, não. Eu vou ser que nem o apóstolo Paulo, vou ficar solteira fazendo a obra do Senhor. Até que Deus falou assim, você tem fé que eu vou trazer para você? Falei, então vamos para a fé mais uma vez. Tenho fé. Meu esposo era da Batista, veio fazer o IETEP, o ensino o curso teológico da nossa igreja. IETEP é casamenteira, eu já ouvi falar isso. Aí ele veio fazer o curso teológico na nossa igreja e gostou muito, né, do curso. E nos conhecemos, mas ficamos sem se falar durante 3 anos. A gente só se via e ele depois acabou vindo para a Assembleia. E Deus, assim, fez algo maravilhoso, porque Deus cuidou dele, cuidou de mim. E no momento certo, quando nós casamos, eu pude perceber que Deus me deu muito além do que eu pedi. E ele usa óculos. Ele usa óculos e foi algo assim muito lindo, porque se fosse um tempo antes, eu acho que não seria tanta bênção como foi no tempo de Deus. Porque isso a gente também tem que entender, que Deus tem a sua forma e o seu tempo. E as pessoas têm que entender uma coisa, não adianta querer dar ajudinha a Deus. Exatamente. Olha lá o que Abraão fez, o negócio da ajudinha. Não dá. Né? O que Abraão...
E Sara, quer dizer, na verdade a ideia foi de Sara, porque quis dar uma ajudinha. Exatamente. E aí, aqui até nesse a confusão tá até hoje. Nesse primeiro versículo que eu li, que diz, haveria alguma coisa difícil para o Senhor, é exatamente quando Deus já havia feito uma promessa a Abraão. Sara, por achar que não estava demorando, não estava vendo as circunstâncias, aí vai com a Aí ela foi, botou a ajudinha lá de Agar, e aqui nesse capítulo 18, Deus chama e fala assim, olha, não é assim, eu não preciso de ajuda. Sim. E quando eu falo. Aí quando fala, espera aí, mas a Sara já é velha, Abraão já é velho. E fala, mas haveria alguma coisa difícil? Haveria alguma coisa difícil? Então, assim, e Deus faz. Casamos e tivemos a Maria, nossa primogênita, que é uma bênção. E depois de um tempo, nós decidimos ter mais um. Aí fiquei grávida da Milena, passei muito mal na gestação, muito mal. Mas com 38 semanas ela veio e pelos exames estava tudo bem. E nasceu com 4,1 kg, 51 centímetros, um bebezão. Só que no hospital, quando ainda estava na sala de cirurgia, que foi cesárea, o pediatra que estava acompanhando falou assim, olha, ela apresentou um probleminha, mas nós vamos fazer alguns exames para poder te dar uma avaliação melhor. Eu fui para o quarto, ela também, e é de praxe pegar os bebês e medir a glicemia, enfim. E numa dessas que a enfermeira foi pegar ela no quarto, eu escutei o choro dela, né? E nisso uma médica veio e falou assim, olha, a gente não vai poder trazê-la novamente para o quarto, porque aquilo que nós estávamos avaliando é bem mais grave do que nós imaginávamos. Ela está com uma má formação no coração, nas veias do coração, e os sintomas que nós temíamos, ela está apresentando. Então, nós não podemos devolvê-la enquanto não vir um médico especialista, um cardiologista infantil. E naquela hora a gente já está assim, sensibilizada totalmente. E eu lembro que minha mãe estava comigo, né, que ela só podia ter acompanhante mulher, minha mãe dobrou os joelhos no mesmo instante, eu falei com meu esposo, nós começamos em oração e a gente fica, né, agoniada. E no dia seguinte o cardiologista infantil falou, olha, nós podemos te liberar para casa, mas ela vai precisar de um acompanhamento. E a gente começa a orar e ter fé. Deus, tu pode fazer, tu pode fazer. E quando a gente começou, ele falou assim, olha, quando ela fizer 2 meses, eu quero vê-la novamente para a gente ter que fazer esse acompanhamento. Pediu para eu ficar atenta a alguns sintomas. Com 2 meses eu fui. E ele falou assim, olha, a gente já tem que começar a pensar no plano B, que é o plano cirúrgico. Meu Deus. Aí começa a dar todos os detalhes de como seria. Imaginar um bebezinho passando uma cirurgia. De 2 meses, falando assim, olha, a gente vai começar a pensar no plano B, e aquilo me desestabilizou bastante, sabe? Porque até então eu estava vindo de experiências de Deus abrindo portas, de Deus prover, de Deus realizar sonhos, mas a cura ainda não estava sendo algo assim, que eu tinha vivenciado pessoalmente. E eu saí dali, confesso que eu saí muito desnorteada. E eu tendo a nossa mais velha, Maria, né, não querendo passar nenhum peso para ela, e começamos a orar. Até que um dia nós estávamos numa reunião com os adolescentes e Deus falou, olha, hoje eu estou curando a sua menor. Glória. Eu estou curando a sua menor. Glória a Deus. E eu tomei posse da palavra, porque quando a gente tem fé, a gente pensa assim, Deus, eu tomei posse, eu falei assim, André, que é o nome do meu esposo, eu falei assim, olha, vou marcar uma consulta com o doutor essa semana ainda. Aí ele falou assim, então marca. E quando eu marquei, quando eu cheguei lá, ele falou assim, mas você aqui, a gente ainda está no acompanhamento, você está voltando aqui. Eu falei assim, não, doutor, eu gostaria que você refizesse os exames nela. Porque minha filha está curada. Aí ele, não, eu falei assim, por favor, eu estou aqui, eu quero que faça os exames. E ali ele começou, né? Ele examina, faz os testes, e ele ficou assim, você trouxe o outro exame, né? Os outros que ela já tinha feito? Eu falei, trouxe? Claro que eu trouxe, porque quando Deus cura, a gente prova que Ele cura. E ele olhou e quando ele falou assim, olha, não é a mesma criança.
porque o coração dela está completamente diferente, as veias dela estão completamente diferentes, as artérias. E eu falei assim, doutor, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele curou a minha filha. Os médicos não entendem nada. Não entendem. E ali eu pude testemunhar o que, se muitas pessoas diziam, Deus curou, ali eu pude conhecer verdadeiramente o Jeová Rafá, aquele que cura. E hoje eu tenho lá em casa os 2 exames para testemunhar desse poder de Deus. Porque tem muita gente incrédula. Tem. E ali eu saí, falei, poxa, agora tá tudo bem. E passando, e nós somos comerciantes, né? Eu e meu esposo. E veio a pandemia. Veio uma nova batalha, porque como eu disse, a fé, sempre antes da fé vem uma dificuldade muito grande, né? Sim. Pra gente. E veio a pandemia. E a gente, com o comércio, a gente fica bastante preocupado, né? Mas em meio à pandemia, foi um ano de maior prosperidade. Deus nos deu escritura de uma casa, Deus nos deu os negócios, faturaram mais do que antes. Então, Deus, mais uma vez, mostrou que Ele é o Deus da provisão na nossa vida. E, por fim, o testemunho mais recente, né? Que eu tenho é do meu esposo, que no final de 2021 ele começou a passar muito mal e nós até então, indo às emergências, né, do hospital, estava sendo diagnosticado como uma possível diverticulite. E vamos começar a fazer os exames, enfim, em 2 meses ele perdeu 26 quilos e vamos começar, até que era período de final de ano, é muito difícil, né? Porque os médicos estão de férias, enfim. E fomos, para nossa surpresa, quando chegamos lá com os exames, nós somos leigos, nós não entendemos, né? O que vem nos exames, e o médico, que era um gastro, falou assim, vocês leram esse exame? E a gente falou assim, lemos, mas lemos. Não tem como entender aquele exame. Nós somos leigos, né? E ele falou assim, olha, na tua situação, eu não posso fazer nada. Porque o seu caso tem que ser de um pneumologista. E eu sinto te informar que você está com câncer. Na hora, o nosso chão desaparece. Ainda foi assim, bem... a palavra que ele nos deu foi bem de consolo, que foi... vamos pedir a Deus para quem sabe no meio do tratamento surge um medicamento e você consegue ter uma expectativa de vida um pouco maior. Então a gente... Já foi uma benção que o médico acredita em Deus, porque a maioria não crê. Exatamente. Então nós saímos dali e fomos procurar um pneumologista. Mas ainda com aquela esperança, tipo assim, ele era um gastro e talvez... Ele não viu esse exame direito. Não viu esse exame direito. E quando nós fomos quando o médico ali, pneumologista, olhou e nós saímos dali com um decreto de morte. Que o que iria ser feito era para ver se haveria possibilidade de cirurgia ou de químio, entrar em todo um processo. Sim. Mas ele nos deixou assim, bem desesperançosos, sabe? Sem expectativa nenhuma, ainda falou para eu ser forte. Perguntou se nós tínhamos filhos pequenos. Porque o médico assim, ele olhou o exame e o trabalho dele... Ele vai falar de acordo com o que a circunstância oferece a ele, né? Tipo assim, o que a medicina me oferece hoje? Eu posso dar esperança para esse paciente? Não. Então ele não criou esperança e falou, olha, por via das dúvidas eu vou te pedir um segundo exame, só pra gente ver. E ali a gente saiu, né? Meu esposo saiu muito abalado, mas nós tínhamos uma palavra de Deus liberada num círculo de oração antes da consulta. Antes de nós recebermos o diagnóstico num círculo de oração, lá com a irmã Delma, que benção, Deus falou falou para ele, André, o decreto de morte, hoje eu lanço por terra e te dou vida. Só que nós não tínhamos o diagnóstico ainda, então a gente... Vocês nem entenderam. Não entendemos, mas quando eu saí de lá, meu esposo estava bem atordoado, eu falei assim, André, mas lembra do que Deus falou. Aí nessa hora entra a nossa fé. Por quê? A medicina não nos dava esperança, os médicos não nos davam,
A circunstância também não. Nada estava favorável. Mas existia uma palavra de Deus. E existia a nossa fé. E foram se passando, a gente foi lá, fez os exames. Foi na época da enchente aqui em Petrópolis, então tudo ficou mais difícil. E a mente também nossa fica mais difícil e nós conseguimos fazer o exame. E quando nós vimos o exame, a gente já ficou assim, mas tudo a gente não entendendo muito, mas parece que está melhor. Vamos levar para o médico. E quando nós chegamos lá, eu lembro que ele ficou enrolando assim um pouquinho a gente e ficava olhando. Olha de um lado, olha de outro, olha de um lado, olha de outro. E fala, faz os exames no meu esposo. E ele falou assim, olha André, eu tenho mais de 20 anos de profissão. E é o seu caso, a medicina não explica. Ninguém explica a Deus. Porque aonde havia um tumor muito agressivo e enorme, agora há uma cicatriz como se você tivesse sido operado. E na mesma hora nós falamos assim, doutor, ele foi sim operado, só que foi por um médico por excelência, que é o nosso Deus. E hoje nós podemos testemunhar, já fez 1 ano, ele até brinca que agora ele tem 2 aniversários, né, o da certidão de nascimento e dessa nova chance de vida, né, uma nova oportunidade. Então, o que eu quero dizer a todos que possam estar nos ouvindo, é que nós somos limitados e nós não sabemos da luta do outro, né? A gente está aqui conversando, mas eu não sei quais são as suas impossibilidades, você não sabe quais são as minhas, e nós não sabemos quais são as dificuldades de quem... assistindo... A gente não sabe, talvez seja uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma resposta, uma provisão, tantos chefes de família que precisam às vezes de uma provisão de Deus, alguém que tem um filho, algum ente querido que quer ver liberto, né? E nós não sabemos das suas limitações, mas nós sabemos do poder que o nosso Deus tem. E isso é o suficiente, porque a gente talvez não conheça a dificuldade, mas nós conhecemos a solução. E para cada caso, Deus age de uma maneira. Na palavra de Deus há vários relatos de curas de cego. Nem todos os cegos Jesus curou da mesma forma. Um ele falou, enxerga. O outro ele botou a lama no olho. O outro foi por etapa. Curou, viu árvores, curou, deu uma próxima etapa. Então o que eu quero dizer com isso? Na minha vida, Deus agiu de uma forma. Mas na sua, pode ser de outra. Mas o importante é saber que Deus vai agir. Não importa a maneira, não importa qual seja a limitação, mas nós estamos aqui para declarar que nós servimos a um Deus e existe um Deus que ele se importa conosco em fazer milagres. A única coisa que ele nos pede é fé. Você confia em mim? E às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de ter fé. Mas eu observo assim, a gente entra num carro de aplicativo, você não sabe se o cara sabe dirigir direito, você não sabe se é uma boa pessoa ou não, você entrou ali, você está o quê? Confiando que ele vai te levar ao destino. Você vai no médico, você não sabe como ele era um aluno na faculdade, você não sabe qual é a procedência, mas você confia na receita que ele te dá. Você vai num restaurante, você dificilmente vai olhar a cozinha, mas você vai comer a comida confiando que ela foi bem preparada. E às vezes a gente não tem essa confiança num Deus Todo-Poderoso. Ele nos apresenta a sua palavra e fala, confia. Eu sei o que eu faço, sei como faço e sei no tempo que vou fazer. E até se eu não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Exatamente. Porque Deus não faz o que a gente quer, faz o que a gente precisa. E a vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável. Sim. Não diz que a vontade de Deus é igual à nossa. Não diz. Diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus no Getsemane, ele diz, Senhor, Pai, tira de mim, mas faça-se a tua vontade. Se o próprio Jesus não impôs a vontade dele para o Pai, quem somos nós para impor? Deus, eu quero, vai ter que ser assim. Não, mas confia, tenha fé que o que Deus faz é o melhor, da melhor forma
e no melhor tempo. Porque isso ele é poderoso. Você faz parte lá do departamento infantil. Adolescentes. Adolescentes, Há 11 anos. Que é até mais difícil. Eu sei porque quando o pastor nos colocou, eu estava grávida da Maria. A Maria fez 11 anos. Isso. Então... Por que eu te perguntei isso? Porque a gente está vendo aí, eu nem vou entrar no mérito de que tem várias pessoas recebendo revelação, aí você vê no YouTube, na internet, de que existe uma legião aí de demônios que querem nossas crianças. Então, nem vou entrar nesse mérito, porque isso você abre o YouTube, tem muitas revelações, até de pessoas sérias mesmo. Vou falar do que a gente está vivendo, que aconteceu em Santa Catarina, na Bahia, em muitos lugares. E, além disso tudo acontecendo, ainda tem pessoas que tocam terror, como aconteceu ontem aqui em Petrópolis e tal, porque eu acho que aquilo ali foi alguma brincadeira de muito mau gosto, se é que se pode chamar de brincadeira. Mas assim, eu como mãe, todas as pessoas que fizeram contato comigo, Beth, você está sabendo de algo mais que a gente? Eu falo, o que eu sei é que a polícia militar falou que vai botar a ronda. Mas de verdade, eu como mãe vou te dar uma sugestão, que quem sou eu para dar conselho. Ao levar seu filho para a escola, ou ele sair de casa, se for adolescente, já for sozinho, você ora e entrega ele ao pai. Ele vai voltar, porque você entregou-lhe ao pai. É importante ter a segurança? É importante, a gente vive nesse mundo, mas o que realmente vai proteger nossos filhos, minha filha foi para a escola normalmente. Deixei ela na escola normalmente, porque eu tenho fé que o senhor está ali guardando a minha filha. Exatamente. Eu acho que isso é o principal. Mas a gente tem que, às vezes, pedir a Deus um discernimento, porque o inimigo, da mesma forma que a gente está aqui dizendo que Deus tem as suas formas de agir, o inimigo também tem. Sim, muitas. E ele é sujo o tempo todo. A gente vê que nós temos vivido dias maus. Isso é fato, é até cumprimento da palavra e que já nos dá um norte de que está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Sim. O inimigo age de várias formas. Vê os casos que têm ocorrido, mas também ele age com pânico, né? Sim. Com medo. Eu fui muito questionada ontem por ter as minhas filhas estudam em escolas diferentes, mas de tê-las enviado para a escola. Eu confesso também que eu não quero aqui julgar quem não enviou de forma alguma, né? Mas eu tenho o mesmo pensamento. Mas não é julgar, assim, eu dei a sugestão. Olha, a minha filha está indo para a escola. Exatamente. Eu tenho fé que o meu Deus vai exatamente, porque assim, eu fui julgada por ter enviado, tipo assim, tá faltando, peraí. Eu penso assim, que quem faz esses tipos de, essas coisas terríveis, não avisa, né? Então assim, já partir desse princípio. Mas eu penso o seguinte, se nós virarmos refém do medo, a gente não sai de casa, né? Porque todos os dias nós estamos vulneráveis. Na rua, a gente não sabe quem é assaltante, quem é estuprador, então, quem é psicopata. Às vezes a pessoa não quer te roubar, só quer te matar. Exatamente, mas isso é uma coisa que assim, a gente, graças a Deus, lá em casa, sempre tem o costume não só de nós orarmos, mas colocarmos elas também para orar. Senhor, guarda o meu trajeto na escola, me guarda na escola, me ajuda. Porque são todos os dias, não é um fato isolado. E não é só na escola. Qualquer lugar que a gente vá, a gente está suscetível a passar por uma dificuldade, um assalto ou qualquer coisa do tipo. Porém, nós temos que confiar em Deus, porque ou a gente confia, ou a gente vai ficar aprisionados pelo medo. Sim. E a gente pensa assim, claro, existem coisas a serem feitas para melhorar a segurança? Ok, mas a palavra nos garante que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, assim, se não é Deus guardando, o Senhor protegendo, e a gente orando, e eu percebo assim, que nós como pais, como líderes também, nós temos que entender a parte que nos cabe. O inimigo está fazendo a parte dele. Sim. Que é botar 24 pânico. horas. Tá ao redor e 24 horas. Colocando pânico, colocando pensamentos tenebrosos, enfim. Mas e a nossa parte? Estamos fazendo? É isso que assim, eu trago para minha reflexão mesmo como mãe e como líder. Ele está fazendo a parte dele. Sim. Agora eu tenho que fazer a minha. Orar, jejuar pelas minhas filhas, buscar pelos adolescentes. Então, assim, batalhar por eles. Porque até uma coisa que eu vejo muito hoje em dia
as pessoas falam, principalmente com os adolescentes, essa geração está perdida. Está perdida, essa geração isso é terrível. É horrível falar Mas isso. certa vez eu li algo, não posso dizer aqui quem foi o autor, mas que eu achei sensacional. Essa geração foi criada por quem? Meu Deus, é a mesma geração. Não, e assim, e quem educou essa geração? Fomos nós. Sim. Então, é muito fácil a gente transferir a culpa para essa geração, sendo que quem educou, quem deixou sem limite, quem deixou lá, fomos nós. Sim. Então, assim, a gente precisa trazer essa responsabilidade, porque hoje em dia é muito comum a gente ver pais e mães, joga na escola, essa geração tá difícil. Peraí, mas tá difícil por quê? Porque nós criamos uma geração difícil. Isso. Porque ela tá sendo um reflexo de uma educação que nós demos. Verdade. Então, assim, a gente tem que trazer a nossa responsabilidade. O que cabe a nós, igual o que a escola pode fazer para a segurança, faça. Sim. Mas a gente não pode ficar aprisionado a esse medo, a esse pânico, porque nós confiamos em Deus. Eu falo assim, Deus, eu não vou poder estar nos lugares que as minhas filhas estão, mas tu vai. Aonde elas pisarem, o Senhor esteja com elas, porque pode não acontecer na escola e atravessou uma rua, acontece uma coisa. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa fazer o que nos cabe e não só alimentar sentimentos que não provêm de Deus. Né? Isso, gente, que nós estamos falando tem tudo a ver com o tema que é fé. Se você tem fé, você ore pelo seu filho, entregue ele ao Senhor, que aí está guardado. Tem que estar guardado. Assim, Deus guarda. E eu sempre, a gente fala, né? Desde o ventre eu consagrei a Deus. Isso. As minhas filhas são emprestadas. Elas são de Deus e Deus nos emprestou, nos confiou. Justamente. Dádivas lindas, Maria e Milena. Mas eu preciso confiar naquele Deus que Ele vai estar onde eu não estou. Porque se a gente não tem fé, a gente acha que eles só estão protegidos quando estão conosco. Isso. Mas quando a gente confia, a gente abre e fala, Deus, guarda. E até aqui cabe dizer um testemunho que o meu irmão, como eu disse, ele foi fazer faculdade no Rio. E ele fazia na UERJ inicialmente, depois ele foi para a UF. Ele fazia e ele foi estudar à noite. E ali no Maracanã, né, próximo, é perigoso. Bem ali. E a minha mãe sempre orava. Minha mãe, Senhor, torna o meu filho invisível dos malfeitores, dos homens cruéis. E uma certa vez entrou um bandido para fazer um arrastão. E o meu irmão conta que da direita, da esquerda, à frente, atrás, todo mundo foi assaltado, menos ele. Aí ele falou assim, mãe, parecia que eu estava invisível. Minha mãe, parecia não, você estava invisível. Amém. Então assim, quando uma mãe ora e entrega ao Senhor, o teu filho pode estar até num local de perigo. Isso. Mas o nosso Deus está lá para poder guardar. Pena que o nosso tempo está acabando. E quero te agradecer muito porque você contou sua história linda de vida, sua, do seu esposo, e Deus não une pessoas, une propósitos. A resposta está aí. Uma família linda, 2 servos de Deus na obra. Amém. A gente só tem que glorificar o Senhor. Deixa uma mensagem, já que o nosso tempo está acabando. Uma mensagem de fé para quem está nos assistindo. Eu quero dizer a todos, né, que estão nos assistindo que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida ao Senhor. E a melhor escolha foi quando, eu digo isso para as adolescentes, quando eu escolhi deixar Deus escolher. E hoje, tudo que vivo e tudo que um pouco aqui do que eu falei é fruto da melhor escolha, que é deixar Deus escolher por mim. Então, eu quero dizer a você que, como eu já disse e enfatizo, nós não conhecemos a sua vida na particularidade, quem está nos assistindo, nas dificuldades, nos anseios, nas aflições. Nós não conhecemos e nem precisamos conhecer. Porque o mais importante é quem nós conhecemos, que é o nosso Deus. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Não há nada, absolutamente nada, difícil ou impossível para o nosso Deus. A única coisa que Ele nos pede é confiança. E deixa Deus fazer na hora, do jeito e da maneira dele. Porque, com certeza,
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que você possa crer nesse Deus Todo-Poderoso e escolher o Senhor e deixar Ele escolher por você, porque com certeza você terá uma vida feliz e próspera. Amém, glória a Deus. Eu não tenho mais nada para falar. Depois dessa mensagem linda, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você. Posso só mandar um abraço? Pode, fica à vontade, claro. Mandar um abraço para o meu esposo lindo de óculos, Pastor André, para minhas princesas, que são as joias que o Senhor nos deu, Maria e Milena, para os meus pais que tiveram uma grande parcela na minha vida, né? José Laí, Pastor José Laí, a irmã Maria. E um abraço especial a todos os adolescentes. Amo demais. Tem quantos adolescentes lá, Natália? Olha, na sede a gente deve ter uns 50, mas no campo, de 300 a 400 adolescentes. Então, assim, e eu amo os adolescentes, liderança dos adolescentes, que não é fácil, mas temos uma equipe de liderança maravilhosa. Então, um abraço a todos aí da UADEP, liderança e os adolescentes também. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre fé, porque esse quadro foi inspirado pelo Espírito Santo. E a gente só tem a agradecer mais um dia e eu volto amanhã, se Deus assim permitir. Até lá. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Shopping Pedro II, o shopping mais charmoso e querido de Petrópolis, espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos. Que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos.
Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias.